O Poço e o Pêndulo, Parte 2, de Edgar Allan Poe, narração Felipe Tillier. Enquanto eu observava diretamente, olhando para cima, pois se achava colocada exatamente sobre a minha cabeça, eu tive a impressão de que o pêndulo se movia. Um instante depois, vi que a minha impressão se confirmava. Seu oscilar era curto e, por conseguinte, lento. Observei-o durante alguns minutos com certo receio, mas principalmente com espanto. Cansado, por fim, de observar o seu monótono movimento, voltei o olhar para outros objetos existentes na cela. Um ligeiro ruído atraiu minha atenção e, olhando para o chão, vi que enormes ratos o atravessavam. Tinham saído do poço, que ficava à direita, bem diante de meus olhos. Enquanto os olhava, saíam do poço em grande número, apressadamente, com olhos vorazes, atraídos pelo cheiro da carne. Foi preciso muito esforço e atenção da minha parte para afugentá-los. Talvez houvesse transcorrido meia hora, ou mesmo uma hora, pois não me era possível perceber bem a passagem do tempo. Quando levantei de novo os olhos para o teto, o que vi então me deixou atônito, perplexo. O oscilar do pêndulo havia aumentado muito, chegando quase a 1 jarda. Como consequência natural, sua velocidade era também muito maior, mas o que me perturbou principalmente foi a ideia de que havia imperceptivelmente descido. Observei, então, tomado de um horror que bem se pode imaginar, que sua extremidade inferior era formada de uma lua crescente feita de aço brilhante, de cerca de 1 pé de comprimento de ponta a ponta. As pontas estavam voltadas para cima e o fim inferior era evidentemente afiado como uma navalha. Também como uma navalha, parecia pesada e maciça. Alargando-se desde o fio numa estrutura larga e sólida, presa à sela, havia um grosso cano de cobre e tudo isso assobiava ao mover-se no ar. Já não me era possível alimentar qualquer dúvida quanto à sorte que me reservava o terrível engenho monacal das torturas. Os agentes da Inquisição tinham conhecimento de que eu descobrira o poço. O poço cujos horrores haviam sido destinados a um herege tão temerário quanto eu. O poço, imagem do inferno, considerado como a última tule de todos os seus castigos. Um simples acaso me impedira de cair no poço, e eu sabia que a surpresa ou uma armadilha que levasse ao suplício constituía uma parte importante de tudo que havia de grotesco naqueles calabouços de morte. Ao que parecia, tendo fracassado a minha queda no poço, não fazia parte do plano demoníaco o meu lançamento no abismo, e assim, não havendo outra alternativa, aguardava-me uma forma mais suave de destruição. Mais suave. Em minha angústia esbocei um sorriso ao pensar no emprego dessas palavras. Para que falar das longas horas de horror mais do que mortal, durante as quais contei as rápidas oscilações do aço? Polegada a polegada, linha a linha, descia aos poucos de um modo só perceptível a intervalos que para mim pareciam séculos, e cada vez descia mais e mais. Passaram-se dias, talvez muitos dias, antes que chegasse a oscilar tão perto de mim, a ponto de me ser possível sentir o acre ar que deslocava. Penetrava minhas narinas o cheiro de aço afiado. Rezei, cansando o céu com as minhas preces, para que sua descida fosse mais rápida. Tomado de frenética loucura, esforcei-me para erguer o corpo e ir ao encontro daquela espantosa e oscilante navalha. Depois, de repente, apoderou-se de mim uma grande calma. E permaneci sorrindo diante daquela morte cintilante, como uma criança diante de um brinquedo raro. Seguiu-se outro intervalo de completa insensibilidade, um intervalo muito curto, pois, ao voltar de novo à vida, não me pareceu que o pêndulo houvesse descido de maneira perceptível. Mas é possível que haja decorrido muito tempo. Sabia que existiam seres infernais que tomavam nota de meus desfalecimentos e podiam deter à vontade o movimento do pêndulo. Ao voltar a mim, senti um mal-estar e uma fraqueza indescritíveis, como se estivesse a morrer de inanição. Mesmo entre todas as angústias por que estava passando, a natureza humana ansiava por alimento. Com penoso esforço, estendi o braço esquerdo, tanto quanto me permitiam as ataduras, e apanhei um resto de comida que conseguira evitar que os ratos comessem. Ao levar um bocado à boca, passou-me pelo espírito um vago pensamento de alegria, de esperança.
Não obstante, o que é que eu tinha a ver com a esperança? Era, como digo, um pensamento vago, desses que ocorrem a todos com frequência, mas que não se completam. Mas senti que era de alegria, de esperança, como senti também que se extinguira antes de formar-se. Esforcei-me em vão por completá-lo, por reconquistá-lo. Meus longos sofrimentos haviam quase aniquilado todas as faculdades do meu espírito. Eu era um imbecil, um idiota. A oscilação do pêndulo se processava num plano que fazia um ângulo reto com meu corpo. Vi que a lâmina foi colocada de modo a atravessar minha região do coração. Rasgaria as minhas roupas, voltaria e repetiria a operação de novo e de novo. Apesar da grande extensão do espaço percorrido, uns 30 pés mais ou menos, e da sibilante energia de sua oscilação, suficiente para partir ao meio aquelas paredes de ferro, tudo o que eu podia fazer durante vários minutos seria apenas rasgar minhas roupas. E, ao pensar nisso, detive-me. Não ousava ir além de tal reflexão. Insisti sobre ela com toda a atenção, como se essa insistência pudesse parar ali a descida da lâmina. Comecei a pensar no som que produziria ao passar pelas minhas roupas, bem como na estranha e arrepiante sensação que o rasgar de uma fazenda produz sobre os nervos. Pensei em todas essas coisas, fazendo os dentes rangerem de tão contraídos. A lâmina descia. Cada vez descia mais. Sentia um prazer frenético ao comparar a sua velocidade de cima a baixo com a sua velocidade lateral, para a direita, para a esquerda no amplo oscilar, com o grito agudo de uma alma penada, para o meu coração com o passo furtivo de um tigre. Eu ora ria, ora uivava, quando esta ou aquela ideia se tornava predominante. Sempre para baixo, certa e inevitavelmente, movia-se agora a 3 polegadas no meu peito. Eu lutava violentamente, furiosamente, para livrar o meu braço esquerdo. Esse estava livre, apenas desde o cotovelo até a mão. Podia mover a mão, com grande esforço, apenas desde o prato que haviam colocado ao meu lado, até a boca. Se eu houvesse podido romper as ligaduras acima do cotovelo, teria apanhado o pêndulo e tentado detê-lo, mas isso seria o mesmo que tentar deter uma avalanche. Sempre mais baixo, incessantemente, inevitavelmente mais baixo. Arquejava e me debatia a cada vibração. Encolhia-me convulsivamente a cada oscilação. Meus olhos seguiam as subidas e descidas da lâmina com ansiedade do mais completo desespero. Fechavam-se espasmodicamente a cada descida como se a morte houvesse sido um alívio. Oh, que alívio indizível! Não obstante, todos os meus nervos tremiam a ideia que bastaria que a máquina descesse um pouco mais para que aquele machado afiado e reluzente se precipitasse sobre o meu peito. Era a esperança que fazia com que meus nervos estremecessem, com que todo o meu corpo se encolhesse. Era a esperança que triunfa mesmo sobre o suplício, a que sussurrava aos ouvidos dos condenados à morte, mesmo nos calabouços da Inquisição. Vi que mais umas 10 ou 12 oscilações poriam o aço em contato imediato com as minhas roupas, e com essa observação invadiu-me o espírito toda a calma condensada e viva do desespero. Pela primeira vez, durante muitas horas ou talvez dias, consegui pensar. Ocorreu-me, então, que a tira ou correia que me envolvia o corpo era inteiriça. Não estava amarrada por meio de cordas isoladas. O primeiro golpe da lâmina em forma de meia-lua sobre qualquer lugar da correia a desataria, de modo a permitir que a minha mão a desenrolasse do meu corpo. Mas como era terrível, nesse caso, a sua proximidade. O resultado do mais leve movimento de minha parte seria mortal. Por outro lado, acaso os sequazes do verdugo não teriam previsto e impedido tal possibilidade, seria provável que a correia que me atava atravessasse o meu peito justamente no lugar onde o pêndulo passaria. Temendo ver frustrada essa minha fraca e, ao que parecia, a última esperança, levantei a cabeça o bastante para ver bem o meu peito. A correia envolvia-me os braços e o corpo fortemente em todas as direções, menos no lugar em que deveria passar a lâmina assassina. Mal deixei cair a cabeça em sua posição anterior, quando senti brilhar em meu espírito algo que só poderia descrever aproximadamente, dizendo que era como que a metade não formada da ideia de liberdade a que eludia anteriormente, e da qual apenas uma parte flutuou vagamente em meu espírito, quando levei o alimento aos meus lábios febris. Agora, todo o pensamento estava ali, débil, quase insensato, quase indefinido, mas, de qualquer maneira, completo.
Procurei imediatamente, com toda a energia nervosa do desespero, pôr execução. Havia várias horas, um enorme número de ratos se agitava junto ao catre, em que me achava estendido. Eram temerários, ousados, vorazes. Fitavam sobre mim os olhos vermelhos como se esperassem apenas minha imobilidade para fazer-me sua presa. A que espécie de alimento, pensei, estão eles habituados no poço? Haviam devorado, apesar de todos os meus esforços para impedi-los, quase tudo o alimento que se encontrava no prato, salvo uma pequena parte. Minha mão se acostumara a um movimento oscilatório sobre o prato e, no fim, a uniformidade inconsciente de tal movimento deixou de produzir efeito. Em sua voracidade, cravavam frequentemente em meus dedos seus dentes agudos. Com o resto da carne oleosa e picante que ainda sobrava, esfreguei fortemente até o ponto em que podia alcançá-la a correia com que me haviam atado. Depois, erguendo a mão do chão, permaneci imóvel, quase sem respirar. A princípio, os vorazes animais ficaram surpresos e aterrorizados com a mudança verificada, com a cessação de qualquer movimento. Mas isso apenas durante um momento. Não fora em vão que eu contara com sua voracidade. Vendo que eu permanecia imóvel, 2 ou 3 dos mais ousados saltaram sobre o catre e puseram-se a cheirar a correia. Dir-se-ia que isso foi o sinal para a investida geral. Vindos da parede, arremeteram em novos bandos, agarraram-se ao estrado, galgaram-no e pularam a centenas sobre o meu corpo. O movimento rítmico do pêndulo não os perturbava de maneira alguma. Evitando seus golpes, atiraram-se à correia besuntada. Apertavam-se e amontoavam-se sobre mim, contorciam-se sobre o meu pescoço. Seus focinhos frios procuravam meus lábios. Sentia-me quase sufocado sob seu peso. Um asco espantoso, para o qual não existe nome, enchia-me o peito e gelava meu coração com pegajosa umidade. Mais um minuto, e percebia que a operação estaria terminada. Sentia claramente que a correia afrouxava. Sabia que em mais de um lugar já devia estar completamente partida. Com uma determinação sobre-humana, continuei imóvel. Não errei em meus cálculos. Todos esses sofrimentos não foram em vão. Senti, afinal, que estava livre. A correia pendia em pedaços de meu corpo. Mas o movimento do pêndulo já se realizava sobre meu peito. Tanto a sarja da minha roupa quanto a camisa que vestia já haviam sido cortadas. O pêndulo oscilou ainda mais por 2 vezes. E uma dor aguda me penetrou todos os nervos. Mas chegara o momento da salvação. A um gesto de minha mão, meus libertadores fugiram tumultuosamente. Com um movimento decidido, mas cauteloso, deslizei encolhido, lentamente, para o lado, livrando-me das correias e da lâmina da navalha. Pelo menos naquele momento, estava livre. Livre! E nas garras da Inquisição, mal havia escapado daquele meu leito de horror e dado uns passos pelo piso de pedra da prisão, quando cessou o movimento da máquina infernal, eu a vi subir como que atraída por uma força invisível para o teto. Aquela foi uma lição que guardei desesperadamente no coração. Não havia dúvida de que os meus menores gestos eram observados. Livre, escapara por pouco à morte numa determinada forma de agonia, apenas para ser entregue a uma outra, pior do que a morte. Com esse pensamento, volvi os olhos nervosamente para as paredes de ferro que me cercavam. Algo estranho, uma mudança que a princípio não pude apreciar claramente, havia ocorrido, evidentemente em minha cela. Durante muitos minutos de trêmula abstração, perdi-me em conjecturas vãs e incoerentes. Pela primeira vez, percebi a origem da luz sulfurosa que alumiava a cela. Procedia de uma fenda de cerca de meia polegada de largura que se estendia em torno do calabouço, junto à base das paredes, que pareciam assim, e na verdade estavam completamente separadas do solo. Procurei inutilmente olhar através dessa abertura. Ao levantar-me depois dessa tentativa, o mistério da modificação verificada tornou-se-me subitamente claro. Já observara que, embora os contornos dos desenhos das paredes fossem bastante nítidos, suas cores, não obstante, pareciam apagadas e indefinidas. Essas cores agora estavam adquirindo um brilho intenso e surpreendente que dava às imagens fantásticas e diabólicas um aspecto que teria arrepiado nervos mais firmes do que os meus. Olhos demoníacos, de uma vivacidade sinistra e feroz,
cravavam-se em mim de todos os lados, de lugares onde antes nenhum deles era visível, com um brilho ameaçador que eu, em vão, procurei considerar como irreal. Irreal. Bastava-me respirar para que me chegasse às narinas o vapor dos ferros em brasa. Um cheiro sufocante invadia a prisão. Um brilho cada vez mais profundo se fixava nos olhos cravados em minha agonia. Um vermelho mais vivo estendia-se sobre aquelas pinturas horrorosas e sangrentas. Eu arquejava, respirava com dificuldade. Não podia haver dúvida quanto à intenção dos meus verdugos, os mais implacáveis, os mais demoníacos de todos os homens. Afastei-me do metal incandescente, colocando-me ao centro da cela. Ante a perspectiva da morte pelo fogo que me aguardava, a ideia da frescura do poço chegou à minha alma como um bálsamo. Precipitei-me para suas bordas mortais. Lancei o olhar para o fundo. O resplendor da abóbada iluminava as suas cavidades mais profundas. Não obstante, durante um minuto de desvario, meu espírito se recusou a compreender o significado daquilo que eu via. Por fim, aquilo penetrou, a força em minha alma, gravando-se a fogo em minha trêmula razão. Oh, indescritível! Oh, horror dos horrores! Com um grito, afastei-me do poço e afundei o rosto nas mãos a soluçar amargamente. O calor aumentava rapidamente e mais de uma vez olhei para cima, sentindo o calafrio. Operara-se uma grande mudança na cela e dessa vez a mudança era evidentemente de forma. Como acontecera antes, procurei inutilmente apreciar ou compreender o que ocorria, mas não me deixaram muito tempo na dúvida. A vingança da Inquisição se exacerbara por eu haver frustrado por 2 vezes, e não mais permitiria que zombasse dela. A cela antes era quadrada. Notava agora que 2 dos seus ângulos de ferro eram agudos, sendo os 2 outros, por conseguinte, obtusos. Com um ruído surdo, gemente, aumentava rapidamente o terrível contraste. Num instante, a cela adquirira a forma de um losango. Mas a modificação não parou aí. Nem eu esperava ou desejava que parasse. Poderia haver apertado as paredes incandescentes de encontro ao meu peito, como se fosse uma vestimenta de eterna paz. A morte, disse, para mim mesmo. Qualquer morte, menos a do poço. Insensato! Como não pude compreender que era para o poço que o ferro em brasa me conduzia. Resistiria ao seu calor? E mesmo se resistisse, suportaria sua pressão? E cada vez o losango se aproximava mais, com uma rapidez que não me deixava tempo para pensar. Seu centro, naturalmente, a sua parte mais larga, chegaram até bem junto do abismo aberto. Recuei, mas as paredes que avançavam me empurravam irresistivelmente para a frente. Por fim, já não existia para o meu corpo chamuscado e contorcido senão um exíguo lugar para firmar os pés no solo da prisão. Deixei de lutar, mas a angústia da minha alma se extravasou em forte e prolongado grito de desespero. Senti que vacilava a boca do poço e desviei os olhos. Mas ouvi, então, um ruído confuso de vozes humanas, o som vibrante de muitas trombetas, e um rugido poderoso como de 1000 trovões ecoou pelos ares. As paredes de fogo recuaram precipitadamente. Um braço estendido agarrou o meu, quando eu, já quase falecido, caía no abismo. Era o braço do general La Salle. O exército francês entrara em Toledo. A Inquisição estava nas mãos de seus inimigos.